Fala galera, aqui quem fala é o professor Moacir. Hoje eu vou comentar com vocês um assunto dentro da biologia, de forma específica dentro da genética, e esse assunto refere-se ao conteúdo de interação gênica, ok? Então o que é essa interação gênica? Então a interação gênica ela compreende o mecanismo onde dois ou mais pares de genes com distribuição independente condicionam conjuntamente um único caráter. E aí nós daremos 4 exemplos aqui para vocês hoje, ok? O primeiro deles, a forma da crista de galinhas. O segundo, a epistasia. E o terceiro, a herança quantitativa. E por último, fechando, um exemplo de pleitropia. Então nós teremos a crista de galinha, classificada como crista rosa, certo? Então a crista rosa, no caso, será então essa primeira que nós temos aqui acima, certo? Essa crista rosa, então, veja que ela depende de um gene Rzão, certo? Então Rzão alguma coisa, junto com o Ezinho. E aí para ficar mais fácil de nós destacarmos, ó, deixa eu pegar o pincel aqui e veja só, ó, se nós pegarmos então esse gene aqui, ó, para a crista rosa, veja que esse gene para a crista rosa, ele é o inverso do gene aqui para a crista ervilha. Veja só, o que acontece nesse caso? Se eu tiver um Rzão e não tiver um Ezão, eu tenho uma crista rosa. Pelo contrário, se eu tiver agora um Ezão e não tiver o Rzão, eu tenho uma crista ervilha. E aí, se vocês observarem aqui abaixo, ó, temos ainda um outro tipo de crista, que é a crista nós, onde você depende da presença de um gene Rzão junto com um gene Ezão. E veja que nesse caso ainda me sobra uma outra crista, que é a crista simples, que é aquela que depende apenas da presença do gene Rzinho e Ezinho. Então, ó, esses 4 tipos aqui que nós citamos como exemplo, são exemplos aqui de interações gênicas, ok? Então, veja só, se nós fizermos, então, uma observação, como uma tabela, né, onde nós pudéssemos colocar, então, o fenótipo, né, deixa eu trocar aqui a letra para ficar mais fácil de nós enxergarmos, certo? Ó, vou trocar aqui o tamanho dela, vou colocar uma fonte maior. Então, se nós fizermos, então, essa tabela, ok? E aí, nessa tabela, nós colocarmos, então, ó, o fenótipo, não, os fenótipos, então, e aqui deste lado, ó, vamos começando, e aqui deste outro lado, nós colocarmos, assim, ó, os genótipos, ok? Então, acompanhe comigo aqui, ó. Então, ó, para a crista ervilha, deixa eu trocar de cor mais uma vez, ó. Então, ó, vamos pegar aqui no caso agora, para a crista ervilha, eu vou ter um fenótipo, ok? Ou melhor, né, a crista ervilha, eu vou ter um genótipo. Para a crista rosa, terei outro genótipo. Para a crista nós, outro genótipo. E por fim, para a crista simples, outro genótipo também, ok? Então veja só, quais são os genótipos que eu vou ter quando eu tiver uma crista ervilha? Veja que na crista ervilha eu dependo apenas da presença do Ezão sem Rzão. Então nesse caso aqui eu deveria ter o Ezão, certo? Junto com o Rzinho, ou eu poderia ter o Ezinho, junto com o Rzinho, joia? No caso da crista rosa, e aí eu tenho o inverso, ó, na crista rosa eu devo ter o Ezinho, certo? Ó, mas junto com esse Ezinho, eu devo ter o Rzão alguma coisa, no caso Rzão como exemplo. Então se eu tiver Ezinho e Rzinho, eu também tenho uma crista do tipo rosa. Na crista nós, ela é um pouco maior, né? A crista nós, por exemplo, ela depende do Ezão e ela depende do Rzão. Então, se eu tiver Ezão junto com Rzão, a crista, ela é nós. Se eu tiver Ezão junto com Rzinho, veja que eu tenho Ezão e Rzão. A crista também vai ser nós, ok? Se eu tiver Ezinho junto com Rzão, a crista é nós. E ainda se eu tiver Ezinho junto com Rzinho, a crista também é nossa. E a mais simples de toda, como o próprio nome já diz, né? A crista simples, que é apenas a presença do gene Ezinho, Rzinho, ok? Então, ó, vamos acompanhar aqui comigo um exercício para nós colocarmos em prática aí, este conceito aí que nós acabamos de citar. Então, acompanhe aqui comigo na próxima tela.
Então veja só, pessoal, como nós comentamos anteriormente, ó, vamos pegar então esse exercício aqui e vamos resolver para colocarmos em prática tudo aquilo que nós citamos ali no quadro anterior, correto? Então veja só, em certas raças de galinhas apresentam, quanto à forma de crista, 4 fenótipos. Então lá teremos lá o tipo ervilha, o tipo rosa, o tipo noz e o tipo simples, certo? Ó, esses tipos então são determinados por 2 pares de genes. E para o tipo ervilha, nós dependemos apenas do Ezinho e do Rzão para o tipo rosa, ou melhor, né? Ezão para o tipo ervilha e Rzão para o tipo rosa, né? Confundi aqui na hora de ler. Então, ó, Ezão para o tipo ervilha, Rzão para o tipo rosa. A presença no mesmo indivíduo de um alelo dominante de cada produz aqui a crista noz, como nós citamos anteriormente, e o duplo recessivo origina a crista simples, certo? Então, vou passar para o lado de cá para nós pegarmos então esse conceito e anotarmos aqui o que ele vem pedindo, certo? Então ele diz lá, ó, quando você tem o Ezão, você tem a crista ervilha. Então quer dizer que você tem Ezão alguma coisa, certo? Então veja só, quando eu tenho o Ezão junto com Rzinho, como nós citamos ali anteriormente, eu tenho aí no caso a minha crista ervilha. Obviamente então isso pode ser Ezão ou Ezinho. Então aqui teremos a crista ervilha. E é um dado importante da gente anotar porque é o seguinte, né? Esse exercício ele vai dar exatamente aquilo que nós comentamos. Então ao invés de ficar decorando todos aqueles genótipos, vamos pegar pelo que vai nos mostrar aqui o próprio exercício, certo? O mesmo exercício fala para a gente ainda que quando nós temos a presença do Rzão alguma coisa, nós temos então a presença da crista rosa. Então, obviamente, nós temos o nosso inverso aqui, ou seja, se nós tivéssemos então Ezinho com Rzão ou Rzinho, nós teríamos então a crista rosa, certo? O exercício fala ainda que quando eu tenho Ezão alguma coisa e Rzão alguma coisa, vai dar para nós aqui, ou nos dará uma crista do tipo noz, correto? E ainda se nós tivermos a presença do Ezinho junto com Rzinho, nós teremos aqui a crista do tipo simples, correto? A questão aí é o seguinte, diz que foram cruzados 2 aves, certo? Cruzou-se 2 aves, uma de crista noz, então nós temos aqui, ó, vamos colocar aqui abaixo, ó. Cruzou 2 aves, uma de crista noz, e essa de crista noz, né, ó, foi cruzada com uma de crista rosa. Então cruzamos uma ave de crista noz com uma ave de crista rosa, ok? E aí essa descendência nos deu 3/8 para indivíduos de crista rosa, certo? 3/8, melhor, né? Vou pegar aqui, ó, 3/8 ou 3/8 de descendentes de crista noz, 1/8 para a crista ervilha, certo? E aí, por fim, 1/8 para descendentes aqui de crista simples, correto? Bem, a questão aí é o seguinte, veja só, a pergunta é, qual é o genótipo dos pais, né? Então, qual o genótipo eu preciso de um indivíduo de crista noz junto com um indivíduo de crista rosa para que eu tenha exatamente essa combinação, 3/8, 3/8, 1/8 e 1/8, certo? E aí nós temos aqui as alternativas que estão aqui ao lado. Então nós temos lá a alternativa de letra A de letra B, de letra C, de letra D e de letra E, ok? Então, ó, começando aqui, nós precisamos então achar quem é rosa e quem é noz aqui em cima, beleza? Então, ó, veja só, se nós pegarmos então esse primeiro aqui, ó, Rzão junto com Ezão. O Rzão junto com Ezão é uma crista noz, então poderia ser esse indivíduo aqui, correto? Só que aí é o seguinte, esse indivíduo aqui, ó, Rzão junto com Ezinho, ele não é de crista noz. Esse aqui, ó, deixa eu trocar aqui o marcador, né, ó. Esse aqui, no caso, ele não é de crista noz, mas ele é de crista rosa. Então, ó, temos exatamente o que nós precisamos aqui, ó. Aqui poderia ser uma alternativa correta. Por quê? Nós temos crista noz e crista rosa. Se nós pegarmos lá abaixo, também é crista noz e crista rosa. Esse aqui também é crista noz e crista rosa. Esse aqui, ó,
é crista rosa e esse aqui é crista rosa, certo? Esse é crista nós e esse é crista rosa. Então, a única alternativa que nós não teríamos aqui como certa, a princípio, seria a nossa alternativa de letra D, pois trata-se de crista rosa e crista rosa, diferente do que está pedindo o exercício, certo? Vamos lá então, pessoal. Veja só, para que eu tenha a presença de uma crista, veja só, para que eu tenha a presença de crista simples, ó, essa crista simples vai falar bastante coisa que nós estamos aqui procurando, ó, crista simples. Então, para que eu tenha essa crista simples aqui, eu dependo da presença de genes Ezinho e Rzinho. Então, obviamente, eu preciso que venha um Ezinho do pai, certo? Ó, ou o Ezinho da mãe. Vamos ver aqui quais são as combinações que nós teremos, ó. Para a crista nós, por exemplo, eu posso ter Ezinho. Posso ter um Ezinho aqui também, certo? Para a crista rosa, veja que a crista rosa, eu só posso ter mesmo Ezinho, Ezinho, né? Então, eu posso ter Ezinho, Ezinho desse lado aqui também, certo? A questão é o seguinte, ó, na crista nós, eu posso ter Rzão, certo? E eu posso ter um Ezinho, desde que eu tenha, por exemplo, a combinação, né, de um dominante com um recessivo. Então, Ezinho, Ezinho. Agora, veja só, se eu tenho uma crista simples, quer dizer que eu preciso de um Rzinho do pai e um Rzinho da mãe. Então, esse indivíduo aqui tem que ser Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. E aí, para a crista rosa, nós também teremos uma crista rosa que não pode ser um Rzão, Rzão, por quê? Se eu tenho Rzão, Rzão, eu não teria a crista simples ali embaixo. Então, eu devo ter aqui um Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Então, esse genótipo aqui é o genótipo dos pais. O exercício ele pede só isso, pede que você determine qual é o genótipo dos pais. Então, vamos ver onde que está esse genótipo aqui, ó. Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Então, ó, Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Então, nós temos aqui a alternativa correta. A alternativa correta aqui, então, no caso, a nossa alternativa de letra B, ou seja, ó, crista nós com crista rosa. Beleza? Então, mas é o seguinte, ó, nós já terminamos o exercício. Nós vamos fazer o cruzamento aí só para nós termos certeza que vai ser exatamente a mesma proporção que nós vamos conseguir, ok? Então, ó, pegando aqui o genótipo dos pais, né, vou começar primeiro por esse canto aqui, ó. Veja que aqui eu tenho Rzão, Ezão, então eu posso ter um genótipo do tipo Rzão junto com Ezão, certo? Ó, se eu pegar o Rzão junto com Ezinho, eu vou ter um genótipo do tipo Rzão, Ezinho. Se eu pegar o Rzinho com Ezão, eu vou ter um genótipo do tipo Rzinho, Ezão, certo? E se eu pegar o genótipo do tipo Rzinho com Ezinho, eu terei o genótipo do tipo Rzinho, Ezinho, correto? Agora, ó, vamos pegar aqui para o lado oposto. Ó. No lado oposto, eu vou pegar esse daqui, ó. Vou pegar esse daqui. Veja que eu tenho agora só duas possibilidades, que é quem? O Rzão junto com Ezinho. Então, aqui nós teremos Rzão junto com Ezinho, beleza? E o Rzinho junto com Ezinho. E aqui nós teremos, então, o Rzinho junto com Ezinho. E aí, agora, se nós fizermos o cruzamento, veja que nós teremos, ó, 8 probabilidades, assim exatamente como pede o nosso exercício, né? Ele vai estar dando 3 sobre 8, 3 sobre 8, 1 sobre 8 e 1 sobre 8. Então, se nós fizermos aqui esse quadro, como vocês observam na tela, veja que vai dar exatamente 8 probabilidades, certo? Vamos lá, pessoal. A questão aqui é o seguinte, ó. Se eu pegar o meu Rzão, então, ó, se eu pegar aqui, ó, Rzão, Rzão, com Ezão, Ezinho, então eu terei, ó, Rzão, Rzão, Ezão, Ezinho, ó, Rzão, Rzão, Ezinho, né, meio ruim de fazer esse Ezinho aqui, então vou fazer o Ezinho, 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 certo? Então, ó, se eu tiver aqui, ó, Rzão, Rzinho, eu vou ter desse lado Ezão, Ezinho, beleza? E aqui eu vou ter ainda, ó, Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Aqui eu vou ter Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, certo? Aqui eu vou ter Rzão, Rzinho, Ezinho, que é um Ezinho, ó, Ezinho, Ezinho. Aqui eu vou ter Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho, né, ó, Ezinho aqui. E aqui por fim eu terei Rzinho, Rzinho. E aqui junto com o meu Ezinho, Ezinho, certo? Então vamos lá então, ó.
vamos colocar aqui ao lado o nosso genótipo, ou melhor, o nosso fenótipo. Então, ó, vou começar pela ervilha, depois eu vou para simples, depois eu vou para rosa, depois eu vou para noz, certo? Então, ó, vamos pegar primeiro quem tem crista ervilha. Então, a crista ervilha aqui no caso, nós vamos pegar apenas aquele que tem o Ezão sem o Rzão, certo? Ó, o único que tem o Ezão sem o Rzão é este indivíduo aqui, ó. Vamos riscar ele já. Então, o único que tem é este indivíduo aqui. Nós vamos riscar ele já. Então, esse aqui, ó, é ervilha. Então, ervilha aqui. Agora, vamos pegar quem tem crista simples. Ó, crista simples está aqui ao lado, né? Então, temos aqui um crista simples. Crista rosa depende só do gene Rzão, sem que eu tenha o Ezão. Então, ó, crista rosa, e aqui crista rosa. Então, veja que a crista rosa eu vou ter 3 combinações. E aqui resta agora a crista simples, que é o Rzão junto com o Ezão, que vai dar 1, 2 e 3. Então, veja aqui, ó, aqui vai dar então 1 sobre 8, né, ó, 1 sobre 8, 1 sobre 8, 3 sobre 8 e 3 sobre 8. Então, exatamente aí o que o nosso exercício pedia, né? Demos ali, colocamos ali o nosso genótipo dos pais, né? E ainda resolvemos esse exercício aí de um modo onde foi possível compreender aí a interação gênica que acontece aí na determinação da crista das galinhas, ok? Então, eu espero que tenham compreendido e aguardo vocês aí para as próximas aulas, onde nós comentaremos, então, um pouco mais sobre a epistasia e a herança quantitativa e, por fim, a pleiotropia, ok? Então, aguardo vocês aí até a próxima.